De novo estamos aqui e de novo quero renovar o pedido para vocês se inscreverem no canal. Eu continuo com 17 inscritos, a minha meta é chegar a 20 inscritos, mais 3 inscritos eu chego à meta e depois a gente começa uma nova meta. Então, quem ouvir esse vídeo, se inscreva lá no canal, né, para a gente chegar a 20 inscritos, né? Estamos com 17. E também pedir que contribuam no canal. Para o canal, quem está no Instagram, quem vê essa mensagem no Instagram, pode contribuir também. O Pix é 368-714-19500. Compartilhe, comente, e é isso. A gente precisa continuar fazendo esse trabalho aqui do canal. É um trabalho, né? É uma preocupação social minha com várias coisas. E agora eu quero falar sobre uma coisa que me incomodou. Bem, o Vini Júnior, aquele jogador que sofreu muito ataque racista e que se insurgiu contra esses ataques racistas e de forma justa ele denunciou isso e foi contrário a tudo isso, e houve um apoio, inclusive até mundial, contra esses ataques racistas, né? E até promover um debate sobre o racismo no esporte, e um debate que realmente é necessário. Nós continuamos com muito racismo por aí, em todas as áreas. Há mais negros em vários lugares, mas a gente não se engana. Por exemplo, no esporte, a presença dos negros, mas uns se destacam, mas a grande maioria tem problemas, é explorado, não chega a ser reconhecido e sofre racismo, às vezes tem que se calar, em todas as áreas. Não é porque alguns negros, ou uma grande parte dos negros, ascenderam a alguns cargos, ou há mais negros na televisão, na universidade, que o racismo acabou, não. Ainda tem muitos negros, uma grande parte dos negros sem acesso, sem trabalho, que não conseguem alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Nos matam todos os dias, matam os nossos negros nas periferias todos os dias. O braço armado mata indiscriminadamente, impede os negros de muita coisa. Continua o racismo no Brasil e a gente vai precisar ainda lutar muito. Mas uma coisa que me incomodou, eu bato palmas por essa atitude do Vini Júnior e tal, mas uma coisa que me incomodou é que teve um limite essa consciência do Vini Júnior, porque eu vi ele fazendo propaganda de bet. Bem, eu não sei se em algum momento ele vai ouvir isso aqui que eu estou falando em relação a ele. Se ele não ouvir, mas eu sei que o meu canal é muito pouco ouvido, e talvez não tenha a repercussão que poderia ter, mas a gente lança o debate, é rede social, a gente lança o debate, é uma pedra na água, ela de repente vai fazendo vai revolvendo a água até que, né, chegue um debate. Olha, as bets, jogo, é muito nocivo. É nocivo para as pessoas mais pobres. E as pessoas mais pobres são as pessoas negras, as pessoas de mais baixa renda. Eu creio que o Vini Júnior, como um jogador que ganha bastante, ele não. Eu
creio que ele nem joga. Então, ele fazendo propaganda de bet, incentivando para que as pessoas joguem, está fazendo um mal muito grande para o nosso povo. Povo que ele fez um bem em ir contra o racismo, etc. Mas o racismo não funciona somente em a gente defender especialmente ou especificamente em relação à cor da pele. O racismo também funciona do ponto de vista das condições socioeconômicas às quais nós negros estamos submetidos. E mesmo que alguns negros saiam dessa condição, são poucos os que saem, ainda continuam sendo poucos, e não são vítimas disso, a gente tem que ter responsabilidade social, e esses negros têm que ter responsabilidade social de não contribuir para que aqueles nossos irmãos que têm uma condição socioeconômica mais baixa caia no abismo. Esses jogos aí são uma lástima para a grande parte da população pobre, empobrecida, que é a realidade da população negra. Então, tudo aquilo que a gente pode incentivar para que a população mais pobre ela caia em determinados abismos, por exemplo, jogos eletrônicos, bets, etc., a gente tem que renunciar a isso. Então, um jogador como o Vini Júnior não precisa ganhar este dinheiro. Sei que é tentador que tal, mas ele não precisa ganhar esse dinheiro. Porque ele, como um ícone, inclusive um ícone negro muito respeitado, ele vai incentivar isso. Ele está fazendo um mal muito grande para as pessoas, para os jovens, incentivando aos jogos, incentivando o jogo, incentivando que a pessoa fique presa em coisa que vai lhe fazer mal e vai fazer com que ela depaupere tanto o seu dinheiro quanto a sua saúde mental, sua saúde social, suas relações mais próximas na família, etc. Isso não é uma coisa boa. Então, eu fiquei perplexo de ver o Vini Júnior e tantos outros, né? Mas alguns outros eu já não me surpreendo mais. Mas eu acho que quando a gente luta por uma causa que às vezes nos atinge individualmente, mas isso extrapola, às vezes a gente não tem o domínio do extrapolamento. Mas quando extrapola, a gente começa a ficar com uma responsabilidade em relação a isso. E em relação a todo um povo negro, a gente tem que ter muito cuidado. Porque mesmo que se ascenda, mesmo que se vá para outros patamares socioeconômicos, o nosso povo, e o nosso povo é o mais vulnerável. Então a gente tem que lutar para melhorar as condições dos mais vulneráveis. E algumas coisas não são necessárias, né? Tem gente que... O Vini Júnior, por exemplo, não precisa disso. Ele já ganha um dinheiro suficiente para viver muito bem ganhando futebol. E por que incentivar bet, ganhar dinheiro de bet? É isso que eu deixo aqui. Então vamos refletir sobre isso. E a gente precisa refletir muito sobre a nossa condição negra, de pensar naqueles que estão mais fracos, mais vulneráveis, que é a realidade da maioria de nós negros. A gente precisa fazer muito por nós mesmos. Muito obrigado.